Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um episódio do nosso UJAcast, o episódio número 2. E estamos aqui mais uma vez com o nosso coordenador geral de jovens, o presbítero Emerson Dayub, e nós vamos falar um pouquinho sobre uma temática que é até derivada, né, do tema que a gente tratou no episódio passado. Se você ainda não assistiu, aproveita já, dá uma pausa então nesse episódio aqui, volta para o primeiro episódio lá, tá aí no nosso YouTube, você vai encontrar a íntegra do nosso programa do episódio passado. Você dá uma pausa nesse vídeo então, volta para assistir e quando você finalizar, você vem aqui para o episódio número 2 do nosso UJAcast. Seja muito bem-vindo, meu presidente, como a gente carinhosamente gosta de chamá-lo, né, ao nosso episódio número 2. Que Deus te abençoe aí e vamos lá, vamos falar um pouquinho, faz a introdução inicial aí para que a gente possa dar início aqui à temática do dia, falando um pouco sobre vocação, sobre dons, sobre chamado de Deus. Seja bem-vindo. Alegria estar aqui mais uma vez, essas oportunidades de falarmos, aprofundarmos na palavra de Deus, o conhecimento sobre Deus é algo que de fato me move, me encanta e está voltado para aquilo que é a minha missão, a minha vocação, e a gente vai falar exatamente sobre isso nesse episódio. Vai ser uma alegria. Vamos lá, vamos aprender juntos. Vamos lá então. Bom, gente, abra sua Bíblia aí, né? Fique preparado que sempre aqui no nosso UJAcast você vai estar manuseando a Bíblia. Então, abra sua Bíblia aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. É o texto que baseia, né, nosso episódio de hoje, a nossa discussão aqui. E o apóstolo Paulo vai falar sobre unidade na diversidade. A gente está falando de dons, de vocação, então é um texto que tem muito a ver com isso que a gente vai tratar. E diz assim a palavra do Senhor: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre com relação a Cristo. Bom, a gente falou no episódio passado, né, sobre unidade, sobre caminhar juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo que visa glorificar a Deus. E quando a gente vem aqui para esse texto do apóstolo Paulo, ele trata a igreja como um organismo. E você falou isso, né, brilhantemente aqui, trouxe isso como exemplo, a ilustração, né, de a igreja do Senhor, ela ser composta de membros como integrantes no corpo, mão, braço, perna. E Paulo deixa claro, cada um desses órgãos tem uma função. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que ficam se questionando: rapaz, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Eu acho que eu não tenho vocação nenhuma. Porque eu não consigo me encaixar em nada, eu não consigo identificar o que é que há em mim que eu posso contribuir de alguma forma para o crescimento do reino de Deus. E esse sentimento que as pessoas possuem, muitas vezes, contrasta com aquilo que está escrito. Que Paulo fala, todos, né, como um corpo, têm uma função. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, de fato, isso que Paulo falou, tem sentido? Todos nós temos algum chamado, algum talento, algum dom, alguma vocação? Rodrigo, isso é muito interessante, porque, como eu falo, nossas temáticas elas são linkadas. Algumas temáticas atrás nós falamos que temos um propósito, né? Vivendo o propósito. Nós nascemos para cumprir um propósito. Então, se você nasceu, tem vida, tem fôlego de vida, você tem um propósito. Esse propósito está vinculado à tua vocação. A tua vocação está vinculada ao teu ministério. Ou seja, você veio aqui porque alguém planejou a sua vida. Esse alguém é o nosso Deus, o Criador. Você veio aqui para cumprir um propósito específico. Se no cumprimento do propósito específico nós precisamos de alguma habilidade, quem te criou te deu esta habilidade. Ou seja, você veio cumprir um propósito e quem planejou a tua vida, quem projetou você, colocou habilidades, dons, talentos o suficiente para que você fosse exitoso no cumprimento desta missão. Então, todos, absolutamente todos, têm dons, talentos, vocação, chamado de Deus para o cumprimento de uma missão específica.
e individual. É sua. Não é uma missão coletiva de, não, eu tenho que congregar. Ok, temos que congregar. Mas dentro do contexto de congregação, nós temos a atribuição individual que diz respeito à atividade de um corpo. Dentro do nosso corpo, cada um tem a sua função. E se um destes membros funcionar mal, como eu já falei no episódio anterior, vamos sentir todo o corpo. Então, a tua missão, a tua vocação, ela é de tão importância quanto de qualquer outro irmão que está contigo. Bom, vamos lá. Então, se a gente compreende isso, que todo mundo então, tem um chamado, tem uma vocação, tem um talento, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência pra gente. Você como líder, aí eu acho que antes de assumir a liderança, com certeza deve ter vivenciado alguns questionamentos para com o senhor, né? Tentando entender essa questão de chamado, de vocação. Como é que isso funcionou na tua vida prática? Como é que você conseguiu identificar qual é o chamado de Deus para você? Então, Rodrigo, é uma pergunta muito interessante, porque eu vou comungar com alguns que têm essa dúvida do tipo, qual que é o meu dom? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui, Jesus? E eu tinha essa dúvida, por muito tempo eu tive essa dúvida. E eu confesso que isso era uma angústia, porque eu não via em mim, eu não cantava, eu não sabia pregar, eu não via em mim nenhum atributo que me dissesse, uau, você vai longe, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E, por outro lado, a chama estava acesa, eu estava disponível. Eu me lembro que eu ficava numa posição específica na minha congregação, aonde eu falava, bom, aqui ninguém vai me ver. Agora, com Deus, eu tinha um contato, uma conversa que, olha, Deus, eu estou disponível para ti. Não vou me colocar numa posição de aparecimento para o homem, mas tu está me vendo. Se tu tem algum objetivo comigo, eis-me aqui. E assim foi. E eu sempre, na minha busca profissional, eu tinha a convicção de que gerir era uma missão minha, pessoal. E eu achava que isso era algo não eclesiástico, né? que era algo secular ali, que não tinha vínculo com a minha atividade em si. Meramente profissional. Não, era meramente profissional. E eu entendia que aquilo era algo meu e que era para o cumprimento daquilo que era o meu propósito de mantimento pessoal e familiar. No entanto, eu não via aquilo dentro daquilo que seria a minha missão dentro da igreja. No entanto, o primeiro convite que eu tive para fazer alguma atividade eclesiástica dentro da igreja foi ser líder geral de jovens. O primeiro convite, então, foi esse? O primeiro convite oficial, né? Eu era filho de superintendente de congregação, portanto, faz tudo, né? Sim. Aquele que tudo que necessitava ali, você fazia uma coisa ou outra, mas não nenhuma atividade oficial. Então, a primeira atividade oficial que eu tive foi de liderança geral dos jovens das Assembleias de Deus do Feira de Santana. E aí é que está o detalhe, porque você acha que quando eu recebi essa convocação, eu estava em paz? Não, 3 dias sem dormir ali. Nossa. E eu só aceitei porque eu já tinha feito um voto e na Bíblia vai dizer que é melhor que não vote, porque se votar, cumpra. E ali era o meu conflito, né? Eu falava, Jesus, por que eu votei, né? Porque tudo que eu queria era voltar atrás. Quando houve esse convite, não foi nem uma situação ali de uma escolha a princípio, já anunciaram primeiro, depois foi que eu vim conversar. Como eu já tinha feito essa conversa com Deus, primeiro eu já definiram, depois você ficou sabendo. Eu tive uma conversa com o pastor José, no entanto, ele não me falou qual era o cargo. Você está disponível? Eu falei, olha, eu fiz meu voto com Deus, é assim, assim, assado. Mas ele não me disse qual que era a minha atividade. E aí, quando eu soube, aí foi que meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? E eu confesso aquele convite misterioso. Aquele convite misterioso. Eu confesso que quando eu recebi esse convite, eu me coloquei numa posição como que a de Moisés, naquele primeiro chamado. Sim. E eu ficava me perguntando, Senhor, como eu? Não é porque eu não pregava, eu não sabia, pelo contrário. Eu sou muito tímido, então eu não gosto de falar em público. Não é uma habilidade natural minha falar em público. E essa atividade necessariamente precisava de falar em público e tal. E o primeiro momento, eu lembro-me como se fosse hoje, um domingo, o pastor Enivaldo me falou, aqui vai ser o novo coordenador de jovens e recebeu a oportunidade. Eu estava desesperado por N motivos e o primeiro era exatamente aquela oportunidade. Falar naquele momento, para mim, era algo terrível. E eu me lembro perfeitamente
que eu falei que de mim não sairia nada, eu não teria nenhum tipo de habilidade ou dom para exercer aquele ministério, aquela função. No entanto, eu me colocava na posição de Moisés, não é? De total dependência de Deus, e eu estava entendendo que a resposta que veio para Moisés veio para mim. O eu sou está me enviando, é o eu sou que está comigo. E naquele momento eu vivi uma das experiências mais incríveis da minha vida, que foi quando a gente começou a planejar, e ali eu vivenciei o que é o power, né? O poder de Deus. E ele domina a gente de modo a nos dar habilidade, dom e talento suficiente para ser exitoso minimamente naquilo que a gente vem fazer a nível pessoal de cobrança ali, mas muito mais além daquilo que a gente tem de possibilidades humanas e além, muito, muito além daquilo que é para uma habilidade natural. Então, você aí muitas vezes se pergunta aí qual o seu dom, qual o seu talento. Se você tem orado a Deus, pedindo a Deus a oportunidade de ser útil, essa oportunidade um dia com certeza chegará, né? Então, aguarde. Quem sabe você não pode ser um líder geral de jovens aí também, né? Assim como aconteceu com o Emerson. Mas, olhando então da perspectiva cristã, né? Você falou aí sobre a questão profissional, você se enxergava já como um gestor, alguém que exercia aquilo ali, mas não conseguia observar, dentro da perspectiva cristã ali, eclesiástica, de que forma você poderia ser útil ao reino de Deus, apesar de ter um desejo no seu coração. Mas a gente partindo então, né, tirando o secular e vindo para uma perspectiva cristã, de que forma a gente pode compreender o que é ser vocacionado? Perfeito, Rodrigo. Ser vocacionado é você entender o propósito de existência. Você existe por um propósito. Você veio aqui cumprir um propósito específico de quem te criou, como eu falei no início. O vocacionado vai entender que veio para cumprir esse propósito e para o cumprimento deste propósito ele precisa de alguns atributos, alguns dons, alguns talentos. Então, o vocacionado é aquele que está disponível para cumprir o ordenamento que o Senhor já planejou, projetou para a vida dele. Então, o vocacionado, dentro de uma perspectiva cristã, ele anseia obedecer. Ele anseia vivenciar os planos de Deus em detrimento do pessoal. Basicamente isso. Então, não tem nenhum que não seja vocacionado. E eu acho interessante, já puxando o gancho aqui, que não há vocação diminutiva em relação a uma outra superlativa. Não existe isso. Então, o cumprimento da missão não nos coloca numa condição superior ou inferior a outra. Que às vezes a gente coloca assim, não, o diácono, né, o auxiliar, ele tem uma vocação menor do que o pastor presidente. Quem lhe disse? Não, muito pelo contrário. Agora, venhamos e convenhamos. O diácono infiel é de igual modo cobrado quanto o infiel pastor presidente. Então, ser exitoso na sua vocação tem que ser o objetivo master de todo e qualquer jovem que crê em Jesus. Então, esse é o propósito que tem que fundamentar a vida dele. Todas as decisões dele têm que ser fundamentado, baseada nisso. Então, com quem eu vou casar? Diz respeito qual o meu propósito. Qual a minha profissão? Diz respeito qual o meu propósito. Como eu falei, no início eu imaginei que era algo secular, mas eu já tinha colocado nas mãos de Deus as minhas decisões. Sim. Então, eu já tinha colocado, Deus, eu estou disponível, eu estou aqui. Ele já tinha planejado tudo, mesmo que eu não soubesse. Então, qual foi a diferença disso aqui? Não, eu já tinha determinado ao Senhor, colocado nas mãos do Senhor, né, a minha vida e a minha vida profissional, a minha vida eclesiástica, e ele estava planejando. Eu não precisei cavar, eu não precisei me colocar disponível para homens, eu precisei simplesmente se colocar disponível para aquele que determinou, para aquele que colocou em mim toda aquela vocação, bem como planejou para a minha vida algo voltado para alcançar jovens das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Bacana. Essa fala me remete muito ao texto de João, que Jesus Cristo está conversando com seus discípulos ali, ele fala, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Então, a gente compreende, então, que esse chamado, né, ser vocacionado é ser chamado, então, né, como você falou aí, por Deus, por Cristo, para cumprir, de fato, a missão. E eu acho bem interessante que, em alguns textos, algumas das cartas ali que a gente vai encontrar na Bíblia, eu não me recordo se agora alguma epístola paulina ou de algum outro dos apóstolos, mas a gente vai observar que eles sempre falam assim, chamados para a obediência. Então, eu acho que não existe maior vocação cristã do que aquela de obedecer a Deus, de seguir os seus propósitos também. E isso vai se aplicar em tudo o que a gente vai fazer nas nossas vidas, né? Perfeito. Mas vamos lá. Diante, então, né, retomando aquela temática ali das dúvidas que muitas vezes as pessoas possuem em como descobrir qual a sua vocação, qual o seu chamado, qual o seu dom, qual o seu talento, qual o conselho que você dá para o jovem que está em casa aí, está nos assistindo, querendo entender, rapaz, eu tenho um desejo de servir ao Senhor, eu tenho um desejo de ser útil ao reino de Deus, assim como você tinha esse desejo ardente no seu coração, essa chama acesa, né? Mas de que forma esse jovem pode olhar para a sua vida, porque a gente precisa se autoavaliar também, né? De que forma o jovem pode olhar para a sua vida e falar assim, rapaz, eu acho que eu posso me identificar com isso, ou com aquela função ali, eu acho que Deus pode me usar dessa forma aqui. Como é que o jovem pode identificar isso e buscar de Deus, de fato, um direcionamento, uma confirmação para que ele possa cumprir com a vocação que Deus já outorgou a ele? Muito boa pergunta. Eu tenho uma táticazinha que eu aprendi um tempo atrás e todas as vezes que eu vou aconselhar jovens, eu vou sempre se utilizar dessa tática porque isso fundamenta uma intercessão basilar, algo que de fato é fundamental nessa busca aí para encontrar qual que é o meu dom, qual que é o meu talento. Antes de qualquer coisa, vale ressaltar e enfatizar que não tem nenhum jovem que não seja vocacionado. Todos têm vocação específica para o cumprimento de uma missão. E você pode ou não vivenciar aquilo que Deus planejou na sua vida no que se refere à sua vocação, o seu ministério. Então, é muito importante entender isso, porque quando você não encontra essa vocação, quando você não encontra qual que é o teu talento, você está vivendo em desobediência. Às vezes a gente acha que viver em desobediência é descumprir o que está na Bíblia. Sim. E mas não somente. Você está em desobediência quando você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Ou seja, não ser guiado pelo Espírito Santo te coloca em condição de desobediência. Né? Eu lembro de Paulo lá, ele estava querendo pregar na Ásia e aí o Espírito Santo impede. E o detalhe é que ele impede de algo que iria acontecer. No momento posterior, ele iria pregar naquele lugar. Sim. No entanto, não era o tempo. Então, não basta somente entendermos que temos uma vocação, temos um chamado. Tem que se entender também qual é o tempo, o momento certo para isso. Esse exemplo que você trouxe eu acho bem interessante, porque assim, pregar o evangelho. Não é? É uma ordenança de Jesus, né? E ainda há textos na Bíblia que diz pregar em tempo e fora de tempo. Mas ainda assim, o Espírito de Deus tinha um propósito específico para Paulo, impede ele. E é interessante, eu já ministrei algumas vezes sobre isso. Depois a gente vai entender mais para frente que ele tinha que ser direcionado para a Europa e hoje nós somos alcançados, né, através daquilo que aconteceu na Europa. O Brasil foi alcançado através da obediência de grandes homens de Deus lá no passado. Então, o Espírito Santo, que tem um olhar, uma visão infinitamente mais ampla que a nossa, nos direciona para o cumprimento desse propósito. E aí, Emerson, qual que é o propósito? Como que eu descubro esse propósito? Identifico isso. Aí eu vou te falar da intercessão. A intercessão onde você procura em você algo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? O que você faz e tem prazer? Tipo, o tempo está passando ali, você nem percebe que está fazendo. Né? Isso já é um grande indício da tua vocação. Tá aí. Sim. É algo que você faz, que você tem prazer em fazer. Então, sua intercessão, ou sua vocação tá nessa intercessão. Agora a gente vai indo mais ali dentro dos círculos ali para dentro de uma outra situação aqui, que é aquilo que te incomoda muito. É interessante que eu converso com alguns jovens e os jovens me falam assim, Emerson, por que o pastor não fez tal coisa? Eu não entendo por que ele não cuida de gente assim, por que ele não cuida daquilo, E eu falo, uau,
Olha o que eu estou vendo em você, a sua vocação. Então, você foi chamado para isso. Então, não se preocupe se o irmão não está abençoando aquele que está na rua lá, passando de fome. Essa preocupação o Espírito Santo deu para você, porque é você que vai lá cuidar dele. Então, assim, o que te deixa indignado? É a fome? É a falta de ensino? Ou seja, se a falta de conhecimento te deixa indignado, possivelmente você vai ser um bom professor, um grande mestre. Né? Se a justiça social te incomoda, se o louvor, né, você observa, não tocou bem, as pessoas não louvor de uma forma, do jeito que eu imaginava que deveria ser. Opa, se está te indignando, muito possivelmente está aí. Então, o que você gosta de fazer, o que te indigna e, obviamente, aquilo que você faz como habilidade. Então, tá nessa interseção. Se você gosta de fazer alguma coisa, você fica indignado quando não acontece do jeito que você imagina e você se encontra como uma habilidade, uma facilidade para fazer aquilo, nessa interseção, aí tá a tua vocação. Tu foi chamado para cumprir isso. E o meu conselho enquanto líder é busca do Senhor o power. Qual que é o power, Emerson? É o poder que te diferencia, que te coloca numa situação de ser exitoso no cumprimento da tua vocação. Porque não adianta você ter essa habilidade, você ter esse desejo, esse ímpeto, essa vontade e não entender que tudo vem dele e volta para ele. Então, num contexto pessoal, Emerson, esses dons, essas habilidades vieram dele para o cumprimento de um propósito que diz respeito a ele. Então, vem dele, volta para ele. Quando a gente entender isso, aí a gente tem mais tranquilidade também para entender assim, olha, deu muito errado. É sobre ele. Ele não deixou porque ele precisa tratar em mim algo, ele está tratando, né, em mim, nas pessoas que estão envolvidas comigo ali. Então, é sobre ele. Bem como quando, uau, foi muito bom, foi top, e as pessoas batem nas tuas costas, foi maravilhoso. Não. É sobre ele. Foi ele, é tudo dele, sabe? Emana dele, volta para ele. Verdade. Então, assim, o chamado, ele nasce desse sentimento, então, de inconformismo, né? Conformismo, você não está satisfeito com aquela realidade ali, você querer mudá-la. E eu acho isso interessante porque isso mostra como Deus concede visões a algumas pessoas, né, para conseguir trazer a solução para determinadas circunstâncias, para determinados problemas. Então, se Deus abre os olhos de alguém naquela área, como você falou ali, né, é porque talvez seja de fato uma área que aquela pessoa ali vai exercer influência, que outras talvez não tenham se atentado a isso, porque a vocação dela é justamente fazer uma coisa totalmente distinta. Perfeito. Eu acho que isso vem muito da questão da maturidade cristã. Né? A partir do momento em que a gente consegue observar que o nosso inconformismo com alguma situação é Deus nos direcionando para trazer a solução para aquele problema, Perfeito. A gente consegue viver de uma forma diferente. Porque, infelizmente, eu observo até também alguns jovens que se desgastam muito com algumas circunstâncias, que eles, né, enxergam problemas ali e eles falam, mas deveria ser feito isso, deveria ser feito aquilo. E aquilo é tão conflitante dentro da mente dele que muitas vezes querem até sair da igreja. Exatamente. Não, eu vou sair da igreja, isso aqui não dá mais para mim e tal. Eu falei, jovem, se você está sendo incomodado com alguma coisa, é porque isso pode ser um forte sinal de que Deus quer te usar para trazer uma reparação daquilo ali. Perfeito. Vá orar, vá buscar capacitação do Senhor para que você possa, né, cumprir com essa missão, com essa vocação que Deus está te mostrando ali, né? É aquilo do abrir os olhos. Né? E principalmente entender que existe um processo. Né? Davi recebe o óleo, é rei. Não, vai levar marmita, vai trabalhar de iFood, porque existe um processo. Às vezes a gente vai numa linha de, olha, eu já sei minha vocação, eu sei o meu chamado, então, olha, Jesus me chamou aqui para cumprimento de pregação do evangelho para grandes multidões. E aí ele imagina que isso tem que acontecer amanhã. Se não acontecer, porque o líder não me dá oportunidade, porque o pastor não me vê. E aí se frustra. Sim. Só que tem um detalhe. O tempo é dele. Né? É de Deus. É Deus que comanda o momento. Então, ele não vai te expor, te colocar numa condição antes que ele saiba que você está preparado. Olha José. Sim. Passou todo um processo e a gente fica se perguntando, mas por que né, José demorou tanto ali, ainda teve prisão, teve isso, teve aquilo. Existe um tempo de maturação
em nós. Cuidado de Deus conosco. Às vezes, se ele conseguisse antes, poderia, né? A gente cogita isso, não perdoar os seus irmãos, não cumprir o propósito. Sim, verdade. E não ser exitoso quanto ao propósito é o pior fracasso de um cristão. Então, qual o teu propósito? Você tem que vivenciá-lo. Você tem que vivenciar aquilo que Deus planejou, projetou. Não adianta você ser exitoso naquilo que teus olhos te apraz. Às vezes a gente vai, não, eu preciso ser o diretor de uma grande empresa, eu preciso ser o médico que descobre a cura de tal doença, tal. Esse é o teu propósito? É a vocação que o Senhor te chamou de fato? É essa convicção que você tem que ter. Né? E eu não estou dizendo, Rodrigo, de algo do tipo, não, tem que trabalhar necessariamente com algo voltado para a igreja no sentido de ser pastor, ser cantor. Não. A tua missão diz respeito ao corpo de Cristo. Sim. A tua função diz respeito àquilo que Deus te chamou a fazer. Auxiliar no cumprimento daquilo que é o teu propósito de levar pessoas a Cristo. De que forma? É aí que está a situação. Não pode você ser exitoso naquilo que é o que o teu coração te apraz, aquilo que os olhos do homem, né, deseja, né? E aí vem a parte de que nosso coração é enganoso, né? Enganoso sim, é o coração do homem. A gente, eu quero isso e aquilo, e não se preocupa em, Senhor, qual o meu propósito? É isso, você precisa entender qual é o teu propósito, qual a tua vocação, você está aqui para fazer o quê? E vivenciar isso de fato. Aí sim, você vai ser exitoso. E ser exitoso nesse contexto não é ir para uma escadinha. Né? Eu gosto de relatar isso, porque às vezes você foi chamado para ser um diácono. E você vai ser exitoso naquilo que é o teu propósito. Sim. Emerson, volto a reiterar, tem diferença, escalas, eu vou lembrar daquela parábola lá dos talentos. Né? Quem que foi infiel? Não foi quem tinha 5, não foi quem tinha 2. Quem tinha um talento foi o que foi infiel. Isso me leva a crer o quê? Aquele que menospreza as atividades que nós, enquanto homens, vemos inferiores, são os que maior tem risco de perder o seu galardão, né? E aí vale ressaltar que o galardão de quem tinha 5 e quem tinha 2 foi exatamente o mesmo. Servo bom e fiel. Para os dois. Um tinha uma responsabilidade maior. Claro, quem tinha 5 talentos tinha uma responsabilidade de formar 10, é uma responsabilidade maior. Eu entendo que é um peso maior. E o texto deixa claro que foi dado a cada um a medida da sua capacidade. Perfeito. Ainda tem isso, né? Porque muitas vezes a gente quer colocar os nossos dons, o exercício do nosso talento, além daquilo que a gente consegue. E acho que aquela parábola ali de Jesus deixa bem claro que assim, a gente precisa saber fazer aquilo de acordo com o que nós podemos e não além, né? Não além no sentido de intensidade ou de buscar mais, não. Porque o próprio Jesus vai dizer que aquele que só faz aquilo que lhe é mandado é um servo infiel, né? Mas assim, no sentido de você ter de fato capacidade para fazer aquilo, né? E é sobre o próprio chamado. Sim. Sobre o próprio chamado. Cumprir aquilo pelo qual foi chamado. Não visionar coisas que não foi chamado. Então, tipo, vamos no nosso meio eclesiástico, né? Não, todo mundo quer ser o pastor, o líder, mas você foi chamado para isso, né? E às vezes tem situação em que a pessoa deseja tanto isso que lhe é dado, mas você não é exitoso. Sim. Então, não foi bom para você e não foi bom para aqueles que te cercam, que foi direcionado para ser liderado seu. Então, é sobre cumprir o propósito pelo qual o Senhor otorgou. E isso me lembra até de uma frase que vi recentemente até nas redes sociais, que diz que a pior coisa que pode acontecer ao homem é ter sucesso naquilo que Deus não o chamou para fazer. Perfeito. É você ter sucesso, ter êxito, porque uma coisa é muito normal a gente achar que Deus não está abençoando a gente naquilo que a gente está fazendo, se aquilo está dando errado. Está dando errado ali, então porque não é da vontade de Deus. Nem sempre. Não. Nem sempre, não. Né? E nem sempre porque está dando certo é a bênção de Deus que está acompanhando a pessoa. Perfeito. Então, é uma questão de sensibilidade à voz de Deus, de relacionamento. Isso aí é construído com o tempo, com o senso de maturidade também, né? Para que você possa identificar isso. E é por etapas. Perfeito. A gente vê que no Salmo 1 ali,
Davi fala que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, que nela medita dia e de noite, que não se deixa influenciar por más companhias, essas pessoas são como árvore plantada junto ao ribeiro e que as suas folhas não secam, mas ele diz que ele dá fruto no tempo certo. Isso aí. O fruto não vem em todas as estações. A gente tem um ano aí com 4 estações, é dividido, né? Verão, primavera, outono, inverno e tal. Mas o fruto de cada árvore ele vai dar na estação certa, porque é aquilo que é preparado para ser feito. Perfeito. Então, não queira frutificar antes do tempo, não queira frutificar se você não está enxertado ali no local adequado, no solo adequado, se você não está sendo regado pela palavra de Deus, porque não vai ter condições. Perfeito. É necessário para uma árvore dar fruto que ela esteja com toda uma estrutura. Para o cristão frutificar também, é necessário que ele esteja bem estruturado, bem alicerçado na palavra de Deus, que ele esteja amadurecido Perfeito. também, para que ele possa cumprir com esse chamado, com essa vocação. Bom, a gente está falando sobre essa questão de vocação e é um tema muito importante, os jovens têm desejo disso, eu imagino que a maioria dos jovens aí que nos acompanha tem desejo de servir ao Senhor, tem desejo de ser útil a Deus. E diante desse desejo que o pessoal tem, a gente preparou uma coisa para esse ano. Esse ano de 2025, a gente, com a intenção de preparar os jovens para identificar o seu chamado, para cumprir a vocação que Deus chamou, né, preparou para ele fazer. A gente está com uma novidade aí para esse ano, a gente já está falando aí ao longo das programações também, mas eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho de informações sobre esse programa que vai estar acontecendo no ano de 2025, algo que é inédito na história das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Então, Rodrigo, eu tenho pedido ao Senhor algo que fosse gerar um legado impactante na vida da juventude em Feira de Santana. E eu tenho observado um programa que acontece lá em Salvador, com os adolescentes das Assembleias de Deus, exatamente vocacionados, e esse programa ele me salta aos olhos de uma forma a me colocar como não, eu preciso trazer, né, como alguém que seja um canal para direcionar outras pessoas vivenciarem isso aqui em Feira de Santana. E aí chega agora na confirmação de que vou passar mais um ano, será, né, se Deus assim não voltar antes, o nosso 10º ano na gestão dos jovens aqui nas Assembleias de Deus em Feira de Santana. E eu entendo que esse é, de fato, o programa que me mexe, me move. Não que as outras atividades não me movam, mas esse especificamente eu tenho um olhar onde o Espírito Santo me direciona a vamos fazer aqui algo para marcar uma história de uma geração, e é muito nessa linha. Então, eu entendo o vocacionados como alguns que viverão experiências únicas, incríveis, extraordinárias, impactantes. E aí vem a ideia do programa. Nós queremos jovens que não se conformem com a sua vivência natural, que não se conformem com o médio. Nós temos sob disponibilidade de todo e qualquer cristão o power, o poder do Espírito Santo. E é interessante, se ao longo do ano aí falando sobre a liderança do Espírito Santo, tive uma ministração em que eu lembrei de Bezalel. A gente for olhar dentro do Velho Testamento, é o primeiro homem que a Bíblia relata de forma clara, e esse foi cheio do Espírito Santo. O homem que foi cheio do Espírito Santo para quê? Para fazer artes, né? Para cumprir ali tudo aquilo que Deus tinha planejado a nível de congregacional. Era ele que estava ali, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do power, cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer coisas que humanamente seria impossível, dentro das ferramentas, dentro das possibilidades dele. Então, o vocacionados é vivenciar aquilo que humanamente é impossível. Eu vejo isso acontecendo em minha vida, Rodrigo, e eu quero que outros jovens vivenciem isso. Eu, por si só, não teria a mínima capacidade de estar gerindo ali a juventude em Feira de Santana, de estar ministrando, de estar aqui com você. No entanto, o que me leva a tudo isso? Entender que o power, o poder do Espírito Santo nos coloca a vivenciar momentos
experiências impactantes, extraordinárias. E eu quero que jovens, juntos, unidos, e a temática vem para abraçar, para amarrar tudo isso. Jovens unidos, um só corpo. O problema de um é de todos. A vitória de um é de todos. O êxito de um é de todos. A experiência de um é de todos. Então, não é um curso. Não, a nossa ideia nunca foi trazer um curso para as pessoas. Não, curso a gente tem, vários. Vai ter a parte fundamentação teórica? Vai. Sim. E a gente está muito bem assessorado com nossa turma lá do CETAD, né, na pessoa do pastor Reinaldo, e toda a turma do CETAD a gente vai estar, inclusive tem diploma, tudo bonitinho. No entanto, não é simplesmente e somente isso. Tem a parte prática, né, que vai evidenciar algumas experiências por si só ali. Mas o que a gente quer, de fato, é que esses jovens vivenciem coisas que naturalmente eles não vivenciariam. Que, de forma tradicional, comum, não vivenciariam. Então, o que a gente pensa do Vocacionados? Jovens que estejam ávidos, ansiosos por experiências impactantes. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa estratégia. E dentro dessa questão de viver uma experiência, o que a gente pensa é deles estarem em alguns lugares em que naturalmente eles não iriam. Ah, eu não tenho condição de ir em tal lugar, de fazer uma viagem assim, desse jeito. Mas você de fato está limitando aquilo que Deus tem para você? Será que se você pedir estratégias do Espírito Santo em unidade, em pensamento único, em conformidade com aquilo que Deus tem de desejo para que vocês vivenciem, será que vocês não conseguiriam vivenciar isso? E aí, qual que é o limite desses jovens? Aonde que a gente vai limitar eles? Vamos colocar dentro de uma caixinha dizendo que eles não podem vivenciar isso porque a condição financeira deles não permitem. Ah, porque eles não têm dom suficiente para isso. Não. Não podemos limitar o que o Espírito Santo pode fazer com os jovens das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Nós viveremos, se Deus não voltar antes, para ver jovens cheios do Espírito Santo, vivenciando incríveis e extraordinárias histórias de poder, power, coisa que a gente olha e fala, não tinha possibilidade. Como que eles estão vivenciando isso? Saiu dali. Não tinha possibilidade. Quantas histórias na Bíblia, Rodrigo, a gente olha e fala, olha o que aconteceu ali, e parece algo distante. Nós mudamos. O Espírito é o mesmo. Não mudou, está disponível. Né? Então, o que nós queremos vivenciar com Vocacionados é algo de experiência extraordinária. Vivenciar coisas que naturalmente não seria possível vivenciar. Então, essa é a nossa oração, essa é a nossa intenção e a nossa busca incessante. Senhor, façam com que estes jovens vivam experiências extraordinárias, que eles vivam situações em que eles percebam que só o Senhor poderia fazer isso. E aí sim, com estas experiências, tantas outras vidas serão alcançadas, né? Jesus Cristo se utilizou dos seus discípulos ali. E olhe, estamos aqui por conta daquilo que foi direcionado para apenas 12 ali, né? E aí a gente vai ver que nem todos estão vivenciando aquilo que Deus planejou e projetou para a vida de cada um daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, o meu sonho é vivenciar coisas extraordinárias com esses vocacionados aí e que eles venham não olhar para si num contexto de eu não tenho. De fato, a gente não tem. Você não tem. Eu não consigo. Bom, sozinho você realmente não vai conseguir. Eu não estou aqui para massagear a ego de ninguém e nem dizer, vai ser a tropa de elite porque são diferentes. São diferentes porque tem o Espírito Santo de Deus na sua plenitude, vivendo aquilo que Deus planejou e projetou para a vida deles. É isso aí. Se através de 11 homens ali, os rumos da história foram mudados, porque através de uma quantidade dessa de jovens que nós temos aqui,
a gente não vai conseguir também fazer coisas semelhantes a essa. O próprio Jesus Cristo falou, né? Então, se faltava uma oportunidade para você, essa oportunidade não falta mais. Está aí as inscrições para o Vocacionados, e esse ano eu tenho certeza que vai ser um marco na história das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Estamos finalizando mais um episódio do nosso UJAcast. Quero desde já agradecer ao nosso líder geral de jovens, presbítero Emerson, por mais uma participação aqui conosco, e agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, e até mais o próximo episódio do nosso UJAcast. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube para estar acompanhando todas as nossas publicações, bem como também de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e as demais redes sociais aí por aí afora. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço.